Sepse pneumocócica fatal, jovem sangue limpo após oração. Era uma tarde de sábado, dia 12 de março de 2022, quando tudo começou de maneira tão simples que ninguém poderia imaginar o que viria pela frente. Eu, na época com 23 anos, havia acabado de chegar em casa após um dia comum de trabalho. Sentia-me um pouco cansado, mas nada que um descanso não resolvesse. Minha mãe, como sempre, perguntou se eu estava bem, e eu respondi que era só cansaço. Ela, com aquele cuidado de mãe, insistiu para que eu tomasse um chá quente antes de deitar. Não imaginei que aquelas seriam as últimas horas de normalidade antes de uma batalha que quase me tirou a vida. Na manhã seguinte, acordei com uma dor de cabeça forte, como se alguém estivesse martelando dentro do meu crânio. Meu corpo doía todo, e uma febre alta me deixava tremendo debaixo das cobertas. Minha mãe colocou a mão na minha testa e, assustada, disse: "Filho, você está queimando." Mediram minha temperatura, 39,8 graus Celsius. Tomamos um antitérmico, mas a febre não cedia. Pelo contrário, parecia aumentar a cada hora. Minha pele começou a ficar pálida, e uma fraqueza tão grande tomou conta de mim que mal conseguia me levantar para ir ao banheiro. À noite, a situação piorou. Comecei a ter calafrios intensos, seguidos de suores frios. Minha respiração ficou acelerada, e uma dor aguda no peito me fez gemer de desconforto. Minha mãe, desesperada, ligou para meu pai, que estava na reunião dos irmãos. Ele chegou em casa correndo e, ao me ver, soube que não era uma gripe comum. "Vamos para o hospital agora", disse ele com voz firme, mas eu podia ver o medo em seus olhos. No pronto-socorro, os médicos me atenderam rapidamente. A enfermeira mediu minha pressão, 80x40. Meu coração batia tão rápido que parecia que ia explodir. O médico, sério, pediu exames de sangue com urgência. Enquanto esperávamos, minha mãe orava baixinho ao meu lado, segurando minha mão trêmula. "Senhor, tem misericórdia do meu filho", ela repetia entre lágrimas. Eu tentava ouvir, mas a dor e a fraqueza me deixavam confuso. Os resultados chegaram, e o médico chamou meus pais para uma sala separada. Eu, mesmo fraco, percebi que algo muito grave estava acontecendo. Minha mãe voltou com os olhos vermelhos e meu pai, pálido, sentou-se ao meu lado. "Filho, você está com uma infecção muito grave. O sangue está cheio de bactérias, e seu corpo não está conseguindo combater. Eles vão te internar na UTI agora mesmo." Aquelas palavras foram como um soco no estômago. UTI? Como assim? Eu era jovem, saudável, nunca tinha tido nada sério na vida. Como isso estava acontecendo? A sepsis pneumocócica. Esse foi o diagnóstico. Uma infecção generalizada causada pela bactéria Streptococcus pneumoniae, que havia entrado na minha corrente sanguínea e estava destruindo meu organismo. Os médicos explicaram que em casos como o meu, a mortalidade era alta mesmo com tratamento. Minha pressão continuava caindo, e meu corpo já começava a mostrar sinais de falência de múltiplos órgãos. Meus rins não estavam filtrando direito, meu fígado estava sobrecarregado, e meus pulmões começavam a encher de líquido. Na UTI, fui conectado a soros, antibióticos potentes e monitorado 24 horas. Mas mesmo com toda a medicação, meu quadro piorava. No segundo dia, minha pressão despencou para 60x30. Os médicos falavam em choque séptico. Minha pele ficou amarelada, e minhas unhas arroxeadas pela falta de oxigenação. Minha mãe, ao meu lado, não conseguia conter as lágrimas. "Meu filho, você não pode desistir", ela dizia, enquanto segurando minha mão fria. Eu tentava responder, mas minha voz era apenas um sussurro. Foi então que meu pai, homem de fé inabalável, reuniu os irmãos da congregação. Em poucas horas, dezenas de servos de Deus estavam orando por mim. Alguns vieram ao hospital, outros oravam em suas casas, mas todos clamavam com o mesmo propósito: que Deus tivesse misericórdia e me curasse. Meu pai, ao meu lado, colocou a mão na minha cabeça e orou com voz trêmula, mas cheia de fé: "Pai Celestial, o Senhor conhece o coração do meu filho. Ele é jovem, tem uma vida pela frente para te servir. Não permitas que o inimigo o leve. Purifica seu sangue, restaura seus órgãos, dá-lhe força para vencer esta batalha. Em nome de Jesus, amém." Enquanto isso, dentro de mim, uma luta invisível acontecia. Eu sentia como se meu corpo estivesse sendo consumido por dentro. A dor era tão intensa que em alguns momentos eu só conseguia chorar. Mas mesmo naqueles momentos de desespero, uma paz estranha me envolvia. Era como se uma voz sussurrasse no meu coração: "Não temas, eu estou contigo." Não era uma voz audível, mas uma certeza que me sustentava quando tudo parecia ruir. No terceiro dia, os médicos chamaram meus pais novamente. Desta vez, o tom era ainda mais grave.
A infecção está resistente aos antibióticos. Vamos ter que aumentar a dose, mas não sabemos se seu corpo vai aguentar. Preparem-se para o pior. Minha mãe caiu de joelhos no chão do corredor do hospital e clamou a Deus como nunca. Senhor, eu te peço pelo sangue de Jesus. Não deixes meu filho partir. Tu és o Deus que ressuscita, que cura, que faz milagres. Mostra teu poder agora. Naquela mesma noite, enquanto eu lutava entre a vida e a morte, um irmão da congregação, homem de muita oração, teve um sonho. Ele viu um anjo ao meu lado com uma espada de fogo, cortando algo escuro que estava me envolvendo. Ao acordar, ele ligou para meu pai e disse: Irmão, Deus me mostrou que o inimigo está sendo derrotado. Não desista de orar. Essa palavra trouxe um pouco de esperança em meio ao desespero. Mas a batalha não estava ganha. No quarto dia, meu quadro piorou ainda mais. Meus rins pararam de funcionar, e os médicos falaram em diálise. Meu fígado estava tão comprometido que comecei a ter sangramentos internos. Minha pele ficou coberta de manchas roxas, sinais de que a sepsis estava destruindo meus vasos sanguíneos. Os enfermeiros olhavam para mim com pena, como se já soubessem que meu tempo estava acabando. Foi então que minha avó, uma serva de Deus de mais de 80 anos, chegou ao hospital. Ela não chorou, não se desesperou. Apenas segurou minha mão e disse: Netinho, você vai sarar. Deus não te trouxe até aqui para te abandonar. Ele vai te curar, e você vai contar esse testemunho para a glória dele. Sua fé era tão forte que por um momento, até eu acreditei que tudo ficaria bem. Naquela noite, enquanto eu delirava entre a febre e a dor, senti como se alguém estivesse me carregando. Não era uma sensação física, mas espiritual. Era como se mãos invisíveis me sustentassem, me impedindo de afundar. Eu orava em pensamento, mesmo sem forças para falar: Senhor, se for da tua vontade, me cura. Mas se não for, que a tua vontade seja feita. Mas, no fundo do meu coração, eu sabia que Deus não me deixaria partir tão cedo. No quinto dia, algo inesperado aconteceu. Os exames de sangue começaram a mostrar uma melhora leve, mas significativa. A contagem de bactérias no meu sangue estava diminuindo. Os médicos ficaram surpresos. Isso não é comum em casos tão avançados, disse um deles. Minha mãe, ao ouvir isso, caiu em prantos de gratidão. É Deus, ela exclamou. É o Senhor operando. Mas a batalha ainda não havia terminado. Embora a infecção estivesse recuando, meu corpo estava extremamente fraco. Eu não conseguia me mover, mal conseguia abrir os olhos. A cada pequena melhora parecia que uma nova complicação surgia. Meus pulmões ainda estavam cheios de líquido, e eu precisava de oxigênio constante. Os médicos diziam que minha recuperação, se acontecesse, seria longa e difícil. Foi então que, em uma tarde quietinha, enquanto minha mãe lia a Bíblia ao meu lado, senti uma presença divina no quarto. Não vi nada, não ouvi vozes, mas uma paz tão profunda me envolveu que comecei a chorar. Era como se Deus estivesse ali, me dizendo que tudo ficaria bem. Minha mãe, ao ver minhas lágrimas, perguntou se eu estava com dor. Eu balancei a cabeça, negando. Não, mãe. É alívio. Sinto que Deus está me curando. Nos dias seguintes, a melhora foi gradual, mas constante. Os exames mostravam que a infecção havia sido debelada. Meus órgãos, pouco a pouco, começaram a se recuperar. Os médicos que antes olhavam para mim com desespero, agora sorriam ao ver minha evolução. Isso é um milagre, disse um deles. Minha mãe apenas sorria e respondia: Não é milagre, doutor. É Deus. Após 2 semanas na UTI, fui transferido para o quarto comum. Ainda fraco, mas vivo. Ainda pálido, mas com esperança. Os irmãos da congregação continuavam orando, e cada visita deles me fortalecia. Um dia, o irmão mais velho, homem de muita experiência na fé, sentou-se ao meu lado e disse: Filho, Deus te deu uma segunda chance. Não é para você, é para ele. Agora, você tem uma história para contar, uma vida para viver em santidade, servindo ao Senhor com ainda mais dedicação. E assim, depois de 23 dias internado, recebi alta. Meu sangue, que antes estava cheio de bactérias mortais, agora estava limpo. Meus órgãos, que quase falharam, estavam funcionando normalmente. Os médicos não tinham explicação científica para uma recuperação tão rápida e completa. Mas eu sabia a resposta: era a mão de Deus. Hoje, quando olho para trás, vejo como o Senhor foi fiel. Ele não apenas me curou, mas me ensinou o valor da vida, da fé e da oração. Aprendi que mesmo nos momentos mais escuros, Deus está conosco. Que a oração dos justos tem grande efeito. Que a fé não é apenas crer que Deus pode, mas confiar que Ele fará no tempo certo. Hoje sou um jovem com uma segunda chance. Uma chance de servir a Deus com mais amor, de valorizar cada dia, cada respiro, cada oportunidade de estar com minha família e meus irmãos na fé. Não foi fácil.
Houve dor, medo, lágrimas. Mas também houve fé, esperança e um Deus que nunca me abandonou. Que este testemunho sirva para fortalecer a fé de quem lê. Que saibam que não importa quão grande seja a batalha, nosso Deus é maior. Ele ouve nossas orações, enxuga nossas lágrimas e no seu tempo opera milagres. A Ele seja toda a glória, honra e louvor, pelos séculos dos séculos. Amém. Quando cheguei em casa após a alta, tudo parecia diferente. O cheiro do café que minha mãe preparava de manhã, o som dos pássaros no quintal, até o abraço apertado do meu pai. Coisas que antes passavam despercebidas agora ganhavam um peso novo. Era como se Deus tivesse me dado óculos para enxergar a vida com outros olhos. Não era só gratidão, era uma responsabilidade. Porque se Ele me tirara daquela cama de hospital, não era para eu voltar à mesma rotina de antes. Era para algo maior. Na primeira reunião que frequentei depois da alta, muitos irmãos vieram me abraçar. Alguns choravam, outros apenas apertavam minha mão com força, como se dissessem: nós oramos por você e Deus ouviu. Um irmão mais velho, que sempre sentava nos fundos do salão, se aproximou e falou baixo: filho, quando soubemos da sua situação, fizemos uma corrente de oração. Não foi uma ou duas pessoas, foram dezenas. Dia e noite, alguém estava intercedendo por você. Deus honrou isso. Aquilo me marcou. Não era só a minha fé que tinha me sustentado, era a fé de uma igreja inteira, unida em um só clamor. Nos dias seguintes comecei a perceber pequenas coisas que Deus tinha feito enquanto eu estava inconsciente. Minha mãe contou que numa noite em que os médicos disseram que minhas chances eram mínimas, uma irmã da congregação sonhou comigo de pé, vestindo uma túnica branca, e ouvindo uma voz dizer: ele vai viver para me servir. Ela não entendeu na hora, mas no dia seguinte, quando meu quadro começou a melhorar, ela soube que não era coincidência. Outro irmão relatou que enquanto orava por mim, sentiu uma paz tão grande que soube, sem dúvida, que Deus já tinha respondido. Esses relatos não eram só encorajadores, eram provas de que Deus trabalha de maneiras que nossos olhos não veem. Mas nem tudo foi fácil depois da cura. Havia noites em que acordava suando, com o coração acelerado, lembrando dos tubos, das máquinas, daquela sensação de estar sendo puxado para um lugar escuro. Em uma dessas noites, levantei e fui até a sala. Abri a Bíblia sem saber bem onde ler, e meus olhos caíram em Salmos 34, 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Não foi um acaso. Era Deus falando diretamente ao meu coração. Naquele momento, ajoelhei e orei: Senhor, o Senhor me tirou da morte, mas agora me tira também do medo. Não quero viver com essa sombra. Quero viver para a tua glória, sem olhar para trás. E como um pai que ouve o choro do filho, ele me deu paz. Não foi instantâneo, mas foi real. Uma das maiores lições que aprendi foi sobre a oração. Antes eu orava por obrigação, com palavras repetidas, sem muita convicção. Mas depois daqueles 23 dias, a oração se tornou meu respirar. Aprendi que orar não é só pedir, é conversar. É derramar o coração, agradecer, chorar, ficar em silêncio e deixar Deus falar. Comecei a ter momentos só meu com Ele, de madrugada, quando a casa estava quieta. Nessas horas, sentia sua presença de uma forma que não dá para explicar. Era como se Ele estivesse ali ao meu lado me dizendo: você é meu, e eu cuido de você. Também entendi que a cura não era só física. Deus estava curando meu coração, minha mente, minha maneira de ver as coisas. Antes eu era impaciente, reclamava das coisas pequenas, vivia correndo atrás de coisas que não tinham valor eterno. Mas depois daquela experiência passei a valorizar o que realmente importa: a comunhão com os irmãos, o tempo com a família, a oportunidade de servir. Uma irmã certa vez me disse: Deus não nos tira das provas para nos poupar, mas para nos transformar. E era verdade. Eu não era mais o mesmo. Um dia, um jovem da congregação que estava passando por uma luta difícil veio me procurar. Ele estava desanimado, achando que Deus não ouvia suas orações. Sentei com ele e contei minha história, não para me glorificar, mas para mostrar que Deus é fiel. Enquanto falava, vi seus olhos se encherem de lágrimas. No final, ele me abraçou e disse: obrigado. Eu precisava ouvir isso hoje. Naquele momento, entendi por que Deus me deixará passar por aquilo. Não era só por mim, mas para que eu pudesse ser um instrumento nas mãos dele para abençoar outros. Outra coisa que mudou foi minha maneira de ver a congregação. Antes eu ia às reuniões, cantava, ouvia a palavra, mas não me envolvia muito. Depois da cura passei a participar mais. Ajudei a organizar os cultos, visitei irmãos doentes, levei palavras de ânimo para quem estava fraco na fé. Não era por obrigação, era por amor. Porque eu tinha experimentado o amor de Deus de uma forma tão profunda que não podia ficar quieto. Precisava compartilhar.
Certa vez, uma irmã idosa que sempre chegava cedo nas reuniões para limpar o salão me chamou e disse: "Você sabe por que Deus te curou?" Eu respondi: "Para que eu o sirva melhor." Ela sorriu e falou: "Não só isso. Ele te curou para você aprender a servir com humildade. Porque o maior milagre não é a cura do corpo, é a transformação da alma." Aquelas palavras ficaram gravadas em mim. Desde então, procuro servir sem esperar reconhecimento, sem achar que sou melhor que ninguém. Porque se Deus me deu uma segunda chance, foi pela sua misericórdia, não pelos meus méritos. Também aprendi a valorizar mais a família. Antes eu era daqueles que chegava em casa, jantava rápido e ia para o quarto. Depois da doença, passei a sentar com meus pais, ouvir suas histórias, ajudar em casa. Minha mãe certa vez me disse: "Filho, você mudou. Não é só que você quase morreu, é que você começou a viver de verdade." E era isso. Eu tinha despertado para a vida. Um dos momentos mais marcantes depois da cura foi quando um médico que me atendeu no hospital me procurou. Ele não era crente, mas tinha ficado impressionado com minha recuperação. "Não faz sentido médico o que aconteceu com você", ele disse. "Seus exames mostravam que você não tinha chance. Mas aqui está você saudável. Como explica isso?" Eu olhei nos olhos dele e respondi: "Doutor, eu não tenho explicação científica. Mas tenho uma explicação espiritual. Deus ouviu as orações do seu povo e me deu mais tempo." Ele ficou em silêncio por um tempo, depois disse: "Talvez eu precise conhecer esse Deus." Aquilo me mostrou que às vezes, nosso testemunho pode ser a semente que Deus usa para tocar o coração de alguém. Hoje, quando olho para trás, vejo que aqueles 23 dias foram os mais difíceis da minha vida, mas também os mais abençoados. Porque foi ali, na dor, no desespero, que eu conheci Deus de uma forma que nunca tinha conhecido antes. Não como uma ideia distante, mas como um pai que segura a mão do filho no meio da tempestade, que seca as lágrimas, que transforma o luto em dança. E se eu pudesse dar um conselho para quem está passando por uma prova hoje, diria isso: não desista de orar. Mesmo quando parece que Deus não está ouvindo, Ele está. Mesmo quando a dor é grande, Ele está ali carregando você. Porque Ele não prometeu que não teríamos lutas, mas prometeu que nunca nos deixaria sozinhos. E isso é suficiente. Que este testemunho não seja só uma história, mas um lembrete de que nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Que Ele ainda opera milagres. Que ainda muda corações. Que ainda chama os seus filhos para uma vida de santidade e serviço. E que no final, quando olharmos para trás, possamos dizer como o salmista: "Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele." A Ele que é fiel, que é poderoso, que é amor, seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor, agora e para sempre. Amém.